Paz do Senhor a todos, eu sou o pastor Irisvan, estou aqui na congregação AD14, congregação esta do Campo Nação Madureira em Palmas, campo esse presidido pelo pastor Amarildo Martins da Silva, que nesta oportunidade finaliza a 32ª Assembleia Geral Extraordinária da CONEMAD-TO. E para nós é uma alegria muito grande poder, enquanto membro desse campo, dirigente de congregação, receber aqui essa Assembleia Geral nesse momento histórico, quando o mundo enfrenta uma pandemia. E nós gostaríamos, pastor Amarildo, de perguntar ao senhor qual é o sentimento, o senhor na condição de presidente dessa convenção, pioneiro desse estado, e que está aqui há 32 anos trabalhando em prol da evangelização, da expansão do Reino de Deus. Como foi para o senhor, para o seu coração, realizar esta convenção nesse modelo virtual, diferente de tudo aquilo que foi feito ao longo desses 31 anos de carreira no estado do Tocantins? Pastor Irisvan, paz do Senhor, paz do Senhor, meus irmãos. Na verdade, o sentimento que nós temos na nossa vida, ele é um sentimento altaneiro. Nós entendemos que para os dias que nós estamos vivendo, todos os dias são desafios. Todos os dias nós temos um desafio diferente. Obviamente que hoje nós estamos vivendo essa situação que nós denominamos de pandemia. Isso para nós é um desafio, é uma forma de forjar não apenas soldados nesse deserto, mas também para forjar ações. Nós estamos vivendo nesse momento dessa pandemia e como resolver os problemas, como falar com a igreja nesse período. Deus nos iluminou, Deus nos deu graça e nós conseguimos agora alcançar todos os municípios do estado do Tocantins. E esta realização, graças a Deus, foi porque o sentimento de Deus era esse. Nós não podemos de forma alguma deixar de cumprir a nossa missão, o nosso ministério. O sentimento que nós temos agora, nesse exato momento que nós estamos terminando, é um sentimento de dever cumprido. Nós conseguimos alcançar, nós conseguimos chegar aonde queríamos. E eu achei muito interessante esta convenção. Recebi, depois do término dessa convenção, vários telefonemas e mensagens agora, de pessoas que estavam em outros municípios, falando da alegria de ter recebido esta mensagem com tanta vitalidade, com tanta pureza ou singeleza, como foi dita, mas com tanta força, conforme o Espírito Santo aqui estava lá também. Para mim foi realmente um momento de alegria, está sendo um momento de extrema alegria, quando Deus, por misericórdia, nos ajudou a fazer essa convenção de maneira, pastor Irisvan, que não houve nenhum problema de transmissão. Nós passamos por vários cidades desse estado e para nós que é a primeira, foi um momento de muita alegria. A Deus toda a glória, a Deus toda a honra. Nós queremos dedicar a vocês, os nossos companheiros aí, deixar a vocês a nossa palavra de profundo reconhecimento pelo esforço de cada um, por tudo que vocês fizeram. Que Deus os abençoe, que Deus, se for preciso fazer uma outra dessa, ou num deserto, por certo, aquele que em vós começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. A cada minuto um desafio diferente, a cada tempo um momento diferente. E ao que nos parece é que doravante mais dificuldade, mais problema, mais luta, mais soldados forjados são soldados fortes e missão dada é missão cumprida. Que Deus nos ajude no nome do Senhor Jesus. Amém. Presidente, a gente viu que ao longo dessa Assembleia, da realização da Assembleia, quando o senhor foi falar do tema, a igreja antes, durante e depois da pandemia, o senhor falou de lugar secreto, de oração, e que Deus, através do seu Espírito, levou o senhor a mudar o tema, porque era um outro tema a convenção. Trazer essa temática aos obreiros do estado do Tocantins e também do estado do Maranhão, aqueles milhares que estão sob a liderança do senhor. Gostaria que o senhor deixasse aqui uma última mensagem.
para os obreiros, nesse momento de adversidade, como o senhor nomeou, princípios de dores. Sabemos que os desafios serão grandiosos, mas Deus nos chamou para essa missão. Que mensagem o senhor quer deixar aos obreiros do estado do Tocantins, do Maranhão e do Campo Nação Madureira que o senhor preside? Todos vocês, pastor, já me ouviu falar por mais de uma vez, 2, 5 ou 10, que no final do ano passado, Deus me levou a entender que eu preciso dar um passo à frente. Eu preciso avançar. Obviamente que quando nós pensamos em avançar, nós temos que ter alvo, nós temos que ter meta. E eu entendi ao longo desses dias, meditando, olhando, vigiando e orando, que a forma de avançar é nós transpormos esse momento que nós estamos vivendo. Daí comecei a orar, daí comecei a sentar, daí comecei a olhar e ouvi no meu sentimento, ouvi no meu coração de que o desafio que nós temos para esse momento agora é transpor esse período de pandemia. E nada melhor do que fazer uma avaliação de antes, durante e depois da pandemia. Cheguei à conclusão, então, que a gente precisa de forjar esses soldados para esse momento final da batalha. Nós precisamos, na verdade, de afinar os nossos instrumentos. Nós precisamos afiar as nossas armas. Se o senhor observar na Bíblia, a estratégia que o adversário usava para vencer as batalhas, o que ele fazia? Os seus exércitos iam nas cidades opositoras, ali pegava as pessoas que eram artesãos, que fabricavam armas, e pegava essas pessoas, na verdade, e prendiam elas, e tirava elas do local, e tirava matéria-prima para que elas não pudessem fazer as suas armas. Eu entendi que esse momento agora é de nós forjarmos arma. Nós temos que ter arma, e nada melhor para o nosso momento aqui é de afiar as nossas armas. Nós precisamos entender que é ferro que afia ferro. Não existe uma outra forma para transpormos essa pandemia. Nós temos que dar um passo à frente? Temos, mas se nós não tivermos as armas corretas, e para nós a arma correta é a formação do nosso povo. Se nós formarmos o nosso povo, ele estará, por certo, forjado, capacitado e pronto para essa luta. Foi por isso que Deus me moveu a olhar para isso e mudar o tema da nossa convenção, e eu imagino que eu saí daqui e algumas pessoas me pararam ali, presidentes de igreja, chorando, pastor, e dizendo que está com vergonha, estão envergonhados. E eu disse, não precisa se envergonhar, não precisa estar com esse sentimento. Nós entendemos agora e nós vamos acertar o ponteiro, nós vamos afinar a nossa viola, vamos afiar as nossas armas e nós vamos partir para frente, e no nome do Senhor Jesus nós haveremos de chegar, porque esta é a missão da igreja. De qualquer forma, sob qualquer aspecto, sob qualquer circunstância, nós não vamos parar, nós vamos seguir até o final, porque esta é a vontade de Deus, que nós podemos prosseguir, porque a Bíblia é clara: o que perseverar até o fim, esse é que será salvo. Amém. Nós agradecemos, presidente, esse recado, essa mensagem aos milhares de liderados. E agora uma última questão de forma mais local e particular. Nós inauguramos em 28 de dezembro de 2019 aqui a congregação da DEARS 14, o senhor nos deu posse aqui, e naquele dia o senhor deixou claro um registro de que a inauguração dessa congregação era um resgate histórico. Foi a primeira quadra de Palmas, aqui o senhor desejou muito construir a primeira congregação, e isso não foi possível. Somente 31 anos depois, Deus permitiu o senhor plantar aqui esta igreja. E depois da pandemia, entre idas e vindas, a convenção seria Formoso, depois veio para Palmas, em função de ser online, e acabou que ela foi sediada, aconteceu na congregação da 14, congregação essa recém-inaugurada.
Que sentimento vem ao coração num momento como esse? Seria um sentimento de que Deus está honrando, mostrando ao Senhor que Ele realiza sonhos, que Ele estava nisso? O que o Senhor deixaria como mensagem desse momento acerca desse detalhe na vida e no ministério do Senhor? Na verdade, pastor, a nossa conversão, como o senhor disse, ali no Formoso, depois passou para a nossa matriz e depois a gente transferiu ela para cá. Eu tenho certeza que o sentimento, ou a vontade de Deus, não é um sentimento, a vontade de Deus, a gente precisa compreendê-la, precisa entender que algumas pessoas dizem, a Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E aonde eu queria fazer um trabalho há 31 anos atrás, e eu não consegui fazer, Deus me permite agora fazer um trabalho pujante, que Ele vai além, talvez, daquilo que nós teríamos feito durante esses 31 anos passados. Deus sabe resgatar, Deus sabe como fazer todas as coisas, e o sentimento é que nós estamos no caminho certo. Aqui, desse lugar aqui, vai sair o sentimento e a palavra que eu tenho de Deus desde 86, que é sair fogo de Deus, fogo divino, luzes que estarão iluminando não apenas Palmas, não apenas o Tocantins, mas o mundo, o Brasil e o mundo inteiro. É daqui mesmo, esse sentimento que nós temos aqui, ele está acontecendo aqui, e eu louvo a Deus porque isso me encheu também. Eu não iria falar sobre isso, mas o Senhor lembrou bem, porque esse sentimento é o sentimento que movimentou muito. Você viu várias vezes eu até me emocionar, porque a situação mais gostosa que existe no coração de um homem é quando ele vê Deus agindo da maneira como Ele gostaria de agir, e a gente sendo apenas instrumento. A gente é como levado, pastor. A gente não precisa ficar preocupado de ficar traçando caminhos, criando ferramentas, porque se a gente procurar viver e estar na vontade de Deus, o resto é com Ele, e as coisas vão se ajustando com tranquilidade, sem nenhum esforço, sem força barra, sem nada. Porque quando você entende a vontade de Deus, você precisa lembrar muito do que Jesus disse para Nicodemos: o vento assopra aonde quer. O vento assopra aonde quer. Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém. Presidente, muito obrigado por essa palavra, esse registro histórico. Nós estamos aqui numa entrevista, mas sentindo aqui a presença do Espírito Santo, um momento de profunda emoção, quando entendemos que Deus é o Deus do tempo, é o Deus da história, é o Deus das nossas vidas, e que Ele faz conforme lhe apraz. Presidente, muito obrigado pela presença, obrigado por poder participar também desse momento histórico. E da nossa palavra de gratidão ao Senhor, pastor, com tanta alegria, com denodo, com satisfação, os seus oficiais aqui, o serviço prestado ao reino de Deus aqui, por certo, será ao seu tempo. Eu diria não pago, porque na verdade nós não temos nada a receber, nós já recebemos. E o Senhor Jesus foi claro, disse: aqui 100 vezes mais, e depois a vida eterna. Muito obrigado, pastor. Obrigado, Deus abençoe.